E aí você vai crescer. E essas características vão crescendo com ele. Algumas vão saindo e outras continuam com ele. Porque nós somos seres únicos, né? Então vai ter características parecidas. Pai, é a cara do pai, tem o perfil do pai, tem o perfil da mãe. Mas tem coisas que são inerentes aos seus filhos. Na hora que eu for explicar o perfil, você vai entender. Mas você não é só isso aqui. Existem seus valores. E esses valores que você tem, que você vai passando para os seus filhos, vai cobrindo eles, vai norteando a vida deles, vai permitindo que eles tenham mais clareza sobre situações de coisas boas ou coisas ruins. Porque a gente, por mais que a gente tente acertar com os nossos filhos, às vezes a gente erra. Não é verdade? A gente não é perfeito, nem perfeitos. E também existe sobre os nossos filhos, sobre nós, a cultura. Uma pessoa, por exemplo, que perfil influente, que daqui a pouco vocês vão entender, ela não é a mesma pessoa influente, festeira, aqui em Juiz de Fora, quanto ela é em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, porque lá a cultura é diferente. Então, a cultura também faz com que nós expressamos as nossas características de uma forma diferente. E também, Cris, o seu microfone desligou. Desculpa, perdão, desligou. Sem problema. E aí eu falei da cultura, que a cultura vai sendo inerente também, vai sendo embutida em nós. E isso vai fazendo com que a gente se comporte diferente. E também a fé, né? E aí a gente começa a se posicionar no mundo de forma diferente. Se a gente tem fé em alguma coisa, a gente começa a se posicionar diferente daquilo que a gente está vivendo. A gente também embute nos nossos filhos as crenças fortalecedoras. Aquelas crenças que diz para ele que eles são bons, que eles são únicos, que eles vão conseguir, que eles vão crescer, que eles vão ter aquilo que eles sonham, né? Essas são as crenças que a gente vai embutir. Existem também as crenças limitantes, que são aquelas que, durante o decorrer da vida, eles vão acreditando que eles não podem, que eles não dão conta, as comparações. Isso tudo envolve os nossos filhos na escola, ele nos envolve no mundo que a gente vive. E, para terminar também, existem várias coisas, tá? Mas aí eu ia virar um bololô aqui. A inteligência emocional, que é quando a gente olha para os nossos filhos, e aí a gente fala assim, meu Deus, mas ele está estressado demais, ele está esquentadinho demais, ou ele não reage, ou ele não age quando ele precisa, ou ele não responde quando ele precisa. E aí eu te pergunto, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou falar aqui de uma ferramenta que era composta por algumas letras. Só que eu não posso definir os meus filhos e eu não posso te definir por letras. Você é muito mais do que 4 letras. Ok? Então, para que você entenda que tudo que eu falar aqui não vai te definir. Ok? Você vai ser muito além disso aqui. O problema é que quando eu não conheço a minha identidade, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei as minhas características boas e ruins, quando eu não sei em que eu posso melhorar, eu permito que tudo aquilo que me envolve diga quem eu sou. Que tudo aquilo que me cerca diga quem eu sou. Que tudo aquilo que eu vivo e participo dite a minha identidade. E eu não posso permitir que o mundo imponha sobre os meus filhos, os seus filhos, né? Algo que não é inerente a eles. Como, por exemplo, às vezes a gente fala muito de bullying na escola. E aí, o bullying, ele vem e diz que o seu filho, às vezes, não é capaz. Ou, às vezes, você também escutou na sua infância que você era uma pessoa burra, que você não dá aperta, que você nunca ia ser uma mãe de família, um pai de família, que desse conta. Talvez você escutou a vida inteira que você era uma pessoa ignorante, uma pessoa grossa. Talvez você escutou que você era uma pessoa intrometida, que se metia nas conversas. Talvez você escutou durante a vida
que você não poderia ser tudo aquilo que você queria. Talvez você escutou várias outras coisas. Eu queria que vocês fossem escrevendo aí palavras ruins que vocês ouviram. Palavras que te travaram. E aí, você foi escutando isso tudo durante a vida. Só que essas coisas que nos fecham, essas coisas que a gente vive, que não tem como a gente não fazer parte delas, elas acabam impedindo que a gente seja quem a gente nasceu para ser. Por quê? Porque eu não tenho autoconhecimento. Eu não sei em que eu sou boa. Eu não sei aonde eu preciso desenvolver, aonde eu preciso melhorar. Ninguém escreveu. Vocês nunca escutaram coisas ruins? Escreve aí, porque isso eu digo que autoconhecimento é libertador. E aí a gente começa a se impedir de ser aquilo que a gente nasceu para ser. E por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês, e aí eu vou jogar todos os papéis fora, porque eles mostram respeito a gente. E aí, o que eu quero demonstrar para vocês é que para eu interpretar o meu filho, para eu interpretar uma pessoa, para eu interpretar o meu marido, seja quem eu quiser, eu preciso pelo menos me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou. E saber que eu tenho tanto qualidades quanto os outros, quanto eu tenho qualidades ruins. Que eu tenho coisas a desenvolver. Sem autoconhecimento, eu não consigo desenvolver autoconhecimento sobre os seus filhos. Se você não olhar para si, você nunca vai conseguir gerar uma empatia pela forma que o seu filho reage. E por mais que você entenda de perfil comportamental, por mais que você entenda de pessoas, se você não demonstrar verdade sobre os seus filhos, se você não olhar nos olhos deles e demonstrar que você realmente quer conhecê-los e não usar isso como uma arma contra eles, você não vai conseguir fazer com que eles desenvolvam a melhor coisa que eles têm. E aí eu quero que vocês entendam o maior segredo da gente conhecer o outro é a gente se conhecer. Existe uma frase que faz todo sentido. Que bom, Cíntia, que faz sentido para você. E uma frase que faz todo sentido para mim, que eu realmente mudei de vida. E aquele vídeo realmente ele fala uma verdade, porque eu não tinha acesso à minha filha. E hoje a gente vive uma amizade de mãe e filha, porque eu não posso ser a melhor amiga dela, faz o papel, né? Mas a gente tem um relacionamento, a gente conversa, a gente consegue se entrosar. Por quê? Porque existe verdade em mim querer conhecê-la. E o que eu vou trazer para vocês hoje é sobre os perfis. E aí eu queria que realmente vocês fossem participando, não só olhando para o seu filho, olhando para você também. Poxa, eu tenho esse perfil. Não, o meu filho tem esse perfil. Porque se eu sei o meu perfil, se eu sei que eu tenho características inerentes a mim, e ele tem algumas, e que outras coisas foram se modificando, eu posso mudá-las. Porque ninguém é preso a nenhum perfil, ok? O que um teste faz é te mostrar o nível que você tem de cada um deles. E aí você consegue analisar o que você tem mais forte, o que você não tem, mas você pode trocar, porque nós somos as nossas memórias, nós somos aquilo que nós vivemos, as nossas experiências. Então, se até então meu filho só tem experiências ruins, que fizeram dele ser isolado ou frustrado ou por algum motivo desses, eu posso mudá-las. E é isso que eu quero mostrar para vocês, como a gente consegue identificar o perfil do nosso filho e trazer ele a usar todo o potencial que ele tem. Isso não só na escola, isso em casa, com os amigos e aonde ele for, ok? E aí eu vou começar a falar aqui dos perfis. Mas se eu ver que vocês não estão colocando assim, não sou eu, não, ou alguma coisa assim, eu não vou continuar, hein? Eu quero que vocês participem. Porque a gente se liberta quando a gente fala e escrever faz sentido pra gente, pro nosso cérebro, porque ele dita que aquilo é importante, ok? Bom, eu vou começar com o perfil. São 4 perfis, como eu disse, eu trabalho com o DISC, existem outras nomenclaturas. Eu vou começar com o D, que é de dominante. Quem tem o perfil dominante alto, e às vezes eu vou falar que você vai falar assim, nossa, eu tenho os 4, ou eu tenho os 3, ou eu tenho os 2, ou eu tenho o mais forte. Por quê? Porque todos nós temos os 4 perfis, ok? Só que cada um em um nível. E isso faz com que a gente entenda
dentro do nosso perfil, o que eu tenho forte. E eu posso usar aquilo dentro do que eu for fazer. Eu sempre digo que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que eu me conheça, porque eu vou saber aonde eu preciso colocar mais força. E aí, quando eu falo do perfil dominante, por exemplo, eu falo daquele perfil que é uma pessoa que lidera, é uma pessoa que está sempre colocando poder nas palavras, que está sempre ditando regras, é aquela pessoa que é controladora. Sabe quando o seu filho começa a falar assim, não mãe, é assim que faz, não, deixa eu organizar. Ele toma a frente da situação, você vai viajar e ele quer organizar. É aquela pessoa que não tem dificuldade em falar, chamado de mandões. Eu ia chegar lá, Cíntia, eu ia falar, ele tem o apelido de mandão. Exatamente, é aquela pessoa que é mais dinâmica, é aquela pessoa que tem autonomia, é aquela pessoa que não precisa de alguém ficar mandando ele fazer o que ele tem que fazer. É aquela pessoa, aquela criança ou adulto que tem raciocínio rápido, são líderes natos. Olha, vocês, é isso aí, são líderes natos. Se você já está se encaixando, começa a falar se as suas características fazem parte de um dominante, ok? São aquelas pessoas que são competitivas, e aí você fala, nossa, mas competição nem sempre é bom, né? Nem, às vezes, em algumas situações, elas não são boas. Mas já imaginaram uma empresa? Você não é, mas tem dois em casa. Olha, é bom que a gente vai aprendendo a lidar com eles. Numa empresa, por exemplo, se a gente não cria uma competição, se a gente não cria uma situação onde um, às vezes, vai querer estar mais à frente, a gente precisa de todos eles, de todos os perfis. Não existe perfil bom e nem ruim, ok? Não existe, eu sou melhor porque eu sou influente. Não, todos são bons. A diferença é quando eu sei quem eu sou, ok? Eu sou isso aí. Então, e como que a gente lida com o perfil dominante? Imagina comigo, se você tem um filho com perfil dominante, que é autoritário, que tem, entre aspas, esse chamado de mandão. As pessoas desse perfil aceitam que são erradas. Então, olha, que bom, excelente pergunta. Elas normalmente não aceitam que elas estão erradas se ela percebe que a pessoa não quer ouvir os argumentos que ela tem. Mas, como que a gente lida com essa pessoa? Um adolescente, por exemplo. E normalmente a criança, se ela é dominante, ela já nasce com esse perfil, ela já tem esse perfil inerente a ela, e ela pode desenvolver ou travar durante a infância, né? Porque durante a infância está se formando, a adolescência também, depois de adulto é mais difícil ainda, mas com autoconhecimento a gente consegue nivelar os perfis. E aí, como que a gente conversa com essa pessoa? O dominante, normalmente, ele tem dificuldade em lidar com aquele perfil que é um pouco mais devagar, que para ele, sem autoconhecimento, para ele é um perfil lento. Para ele é um perfil que não consegue acompanhar o raciocínio dele. E aí, como que a gente trabalha com esse perfil? Como que vocês trabalham, vocês que têm filhos dominantes? Como que vocês trabalham com eles para eles te escutarem? Se você tentar bater na mesma voz, se você tentar aumentar o tom de voz, se você tentar uma disputa, vai continuar você brigando com seu filho e ele achando que ele tem poder sobre você. Eu não estou falando aqui de educação, de você impor respeito, de honrar os pais. Não é isso que eu estou falando, ok? Estou falando do perfil inerente aos seus filhos e a você. E aí, você não vai conseguir acesso ao seu filho se você não souber falar a linguagem dele. Se você chegar para ele gritando, ele pode até adotar a sua ordem, porque você é mãe, porque você é pai, porque você é autoridade sobre a vida dele. Mas talvez, se você não conduzir essa conversa de forma a desenvolver o potencial que ele tem como dominante, você pode travá-lo. Você pode permitir que ele chegue na adolescência ou na juventude dele, descartando aquilo que ele tem de característica. E aí, como que a gente fala? Você pode, por exemplo, dar autonomia para os seus filhos. Deixar que eles decidam. Só que não é deixar que eles decidam o que eles querem. É você colocar duas opções, por exemplo. Você quer que ele arrume a cama.
olha, você vai arrumar a cama ou você vai lavar as vasilhas? Qual você quer? Inconscientemente, o seu filho vai acreditar. Realmente está decidido. Ele vai ver que ele está tendo a oportunidade de tomar a iniciativa. Ok? Voto de confiança. Exatamente. Você está deixando ele fazer primeiro. Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com o filho dominante é o ganha-ganha. É aquele hábito, né, que a gente trabalha nas unidades, no Conexão, do ganha-ganha. Porque o perfil dominante ele tem uma grande característica dele achar que ele tem sempre que sair ganhando. Que ele é sempre o melhor. Que ele vai estar sempre à frente. Mas não existe isso. Então, o ideal é que você sempre mostre para ele que ele pode ganhar e o outro também. Que para um ganhar, o outro não precisa perder. Faz sentido para vocês? Vocês têm filhos assim? E quando você for falar alguma coisa, tenta entrar direto no assunto. Por exemplo, você vai dar uma bronca nele. Se você for dar bronca, explicar o que ele fez detalhadamente, ele vai se perder no meio da conversa, porque na cabeça dele ele já está assim. Qual é o castigo que eu vou tomar? Faz sentido? Qual é o castigo que você vai me dar? Porque ele já sabe que você vai dar algum castigo, que ele vai ter alguma consequência. Né? E aí você precisa falar a linguagem dele. Você precisa ser breve naquilo que você vai falar. Você precisa trazer para ele exatamente o que você vai falar. O próximo que a gente conhece é o influente. O perfil influente não tem como você também notar. Normalmente, ser sempre objetivo. Exatamente, você está dominante. Se vocês não escreverem, eu vou passar, ok? Que aí, agora, se quiserem falar alguma coisa do perfil, ser participativo, incluir ele, deixar que ele perceba que ele faz parte da família, que a autonomia dele, ele tem a atitude. Eu tenho alunos lá em Nova Era que são do Fundo 2 e vão para a escola sozinhos. Isso é legal, quando você sabe que é possível eles fazerem, ok? Tanto que tem alguém perto dele. E quando a gente entende isso dos nossos filhos, e isso também a gente entende como a gente se permite ser aquilo que é inerente a nós. Os 4 perfis, eles têm características que são muito pontuais aí. O dominante, por exemplo, ele é muito voltado a resultado. Ele é muito voltado, por exemplo, se o seu filho, se você está conversando com ele e ele estiver estudando, ele vai falar assim, mamãe ou papai, eu não quero conversar agora, porque eu preciso tirar teses, eu preciso estudar. Ele é muito voltado a resultado. O influente, se ele estiver estudando e você chegar para interromper os estudos por alguma conversa, e se for uma história ou uma piada, então, você vai ter que criar uma situação para trazer ele de volta, porque você vai encantá-lo, você vai trazer o olhar dele para você. E aí, quando que nós trazemos os nossos filhos que são influentes para nós? Como que nós trazemos os nossos filhos para estudar, que são influentes? Alguém quer colocar alguma coisa? Nós vamos trazer sempre de forma a ele estar perto, ouvir a nossa voz, tirar as dúvidas dele, mostrar que a gente está ali. O dia que eu descobri que minha filha mais velha tinha o perfil influente, eu mudei a forma de lidar com ela. Foi muito importante para o nosso relacionamento. Ela também tem um perfil dominante forte, mas o influente predomina. Ou seja, a nossa linguagem com ela, com os filhos muda, né? A gente percebe que se ela for mais influente que dominante, eu não posso só falar de resultado. Não, você tem que estudar 10 horas por dia, você tem que ler vários livros. Não vai adiantar. A gente precisa reconhecer as virtudes. Ou seja, reconhecer as qualidades que eles têm. Reconhecer aquilo que engrandecer, elogiar. Por mais que você, às vezes, queira dar uma bronca. Se você dá uma bronca, você trava o seu filho. O influente, ele precisa ser reconhecido. E aí, qual a fortaleza, né? A virtude da fortaleza para eles. Você é forte, você vai conseguir. Porque o influente, ele tem o poder de influenciar. O influente, ele tem o poder de influenciar.
mas ele também, no coração dele, no íntimo, ele tem muita dúvida. Só que ele usa como fortaleza estar perto de pessoas. Ele usa para se sentir mais forte as pessoas. Se eu começo a criar nele a questão de ser uma fortaleza, olha, eu gosto muito de falar isso sobre a virtude da fortaleza, que às vezes a gente acha que ser forte é a gente ser, né, ter resposta para tudo, ou conseguir encarar qualquer problema. No castelo medieval, por exemplo, quando a gente cria uma fortaleza, ela não é para você encarar ou para você criar uma situação. Ela é para se defender daquilo que vem de fora. Exatamente o exemplo que eu dei no início. De tudo que a gente tenta embutir nos nossos filhos, a fortaleza, quando ele tem a virtude, ele cresce com essa virtude, ele aprende que o que o mundo diz sobre ele não é a verdade. Não é o que ele é. Não é o que vai tornar dele não é o que vai tornar a essência dele outra coisa. Leandro Carnal tem uma frase que diz que quando eu sei quem eu sou, nada me ofende. E é por isso que essa geração, para tudo, eles chamam de bullying. Estão fazendo bullying comigo, estão me xingando, estão me fazendo isso. Às vezes é. Mas na maioria das vezes é porque eu aceito o que dizem de mim e eu não sou. Quando eu tenho em mim clareza de quem eu sou, das minhas fortalezas, daquilo que eu sou bom, e daquilo que eu tenho que desenvolver, eu não vou permitir que algo que não seja inerente a mim entre no meu coração. E os comportamentos, eles vêm de sentimentos e pensamentos. E na maioria das vezes, somos nós pais que lutimos isso nos nossos filhos. Somos nós pais. Não estou aqui para jogar o peso sobre vocês, porque eu também sou mãe, e nós vamos errar, ok? Nós vamos errar. Mas eu estou aqui para te mostrar que existem formas diferentes de conversar com seu filho. E aí, voltando ao influente, ele gosta de elogios. Elogie o seu filho, ele errou. Olha, você errou, você cometeu essa falha, mas vamos fazer o seguinte, vamos crescer nessa qualidade sua, porque nisso aqui você é muito bom. Nisso aqui, você é melhor do que os outros. E o influente, ele tem que estar muito cuidado. Como ele é voltado para pessoas, ele precisa tomar cuidado com o olhar dele para as pessoas. Ele acaba entrando em festas, né, literalmente, ou em tudo que gera muita bagunça, e ele se deixa, às vezes, ser influenciado também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa empolgação do influente, ok? Alguém quer falar alguma coisa do influente? Verdade, minha filha adora quando eu elogio. E aí a gente entra no que eu falei quando a Kátia Campos trouxe sobre a linguagem dual. Isso tudo está embutido. Os temperamentos, os comportamentos, eles vieram dos temperamentos. Então, vocês estão tendo aqui formas incríveis em todas as lives ou em todas as reuniões de entender melhor os seus filhos. Por isso, a escola de pais é muito importante. Agora, a gente vai falar de dois perfis que, às vezes, eles são um pouquinho mais difíceis da gente observar, justamente porque eles não são tão fortes no sentido de demonstrar isso. A gente precisa de um pouquinho mais de análise, de olhar com verdade para a gente poder entendê-los. Eu vou falar sobre o perfil estável. Ok? Não diz é a letra S, é porque é em inglês, ok? E aí o estável, ele é representado pela letra S. O estável, a própria palavra dele também diz o que ele é. Ele vai sempre gerar uma estabilidade no lugar. É aquele filho que sempre, se você estiver discutindo com um marido ou com outro filho, ele vai querer trazer o equilíbrio. É aquele filho que tem muito forte uma virtude, que é a temperança. Se você tem um filho que é estável, aprenda a usar essa virtude com ele. Que ele jamais, a não ser que ele seja ferido e ele não se conheça, ele vai se expor de forma diferente. Porque o estável, ele é aquele filho que planeja. Sabe aquele filho que você vai viajar o ano que vem? E ele já está planejando.
Ele já pensou nas roupas que ele vai levar? Ele já pensou nos sapatos? Ele já organizou a mala? E é aquele filho que, se você organizar, se você falar que vai viajar amanhã, ele vai ficar louco. Ele vai falar assim, mas mamãe, amanhã eu não me planejei, eu não organizei. E aí você fala, não é possível, eu faço tudo por você. Eu acabei de pagar uma viagem para nós e você está reclamando. Não, ele não está reclamando. Ele está se permitindo demonstrar que ele não se planejou, porque a cabeça dele precisa de uma organização. E olha, ele tem um grande poder de não reagir de imediato. Gostamos da rotina e planejamento. Exatamente. Eu falo que eu sou muito grata por eu ter uma estável dentro de casa. Porque quando eu estava me encontrando, eu chamei a minha filha e disse, eu preciso da sua ajuda para fazer uma agenda. Eu preciso da sua ajuda para a gente organizar a semana. Eu preciso da sua ajuda, ou seja, inclua o seu filho. Participe ele, não daquilo que não cabe à idade dele, ok? Por exemplo, se você tem as suas contas do mês, o seu filho não precisa saber que às vezes você ficou devendo uma conta que você não tem dinheiro para aquele mês. Ainda não é para a idade dele esse sofrimento. Mas você pode chamá-lo para ajudar a diminuir os gastos. Olha, esse mês eu preciso me organizar, porque eu acho que a gente excedeu um pouco no mês passado, ou excedeu um pouco esse mês. E se você envolver o seu filho, todos, tá? Mas o estável, ele vai te ajudar muito, porque ele é muito planejamento. E aí, como que você fala com o seu filho que é estável? Se você for dominante, querer trazer o seu filho na agitação, na correria, e começar a falar, você não dá conta, você demora demais. Não, ele precisa de planejamento. E ele tem uma palavra-chave. Se o seu filho for estável, ele tem uma palavra-chave, que é a segurança. Se ele não se sentir seguro, ele não vai fazer. Ele não vai ir aonde você quer que ele vá. Se você falar assim, meu filho, você vai começar o ano agora, na próxima série, vai ter vários professores, e aí você começa a falar várias situações para ele, que talvez para um dominante seria um desafio, para ele talvez vai ser um desencorajamento. A criança trapa e não consegue decidir nada. Se você for dominante e gritar com seu filho, como muitas vezes acontecia com a minha filha. Às vezes eu queria falar com ela e ela ficava me olhando, eu reagi, faz alguma coisa, fala alguma coisa. E ela não falava nada, eu começava a gritar como um maluco há uns anos atrás. E aí eu comecei a entender que não é assim que eu ia trazê-la. E aí a gente entende também que a gente não muda ninguém. Não muda. Quanto mais você tentar mudar o seu filho, fazer com que ele seja parecido com você vai estar tirando a identidade dele. Você vai estar impedindo ele de ser quem ele nasceu. Então, se o seu filho é estável, você precisa trazê-lo para te ajudar na organização, participar das coisas. Você precisa falar com ele no mesmo tom. Você precisa também elogiá-lo. E depois eu vou falar de uma forma geral dos 4, para que vocês gravem um pouco mais, ok? E a última letra que nós temos é a letra C, que é do perfil conforme. O perfil conforme é aquele perfil quieto, que não se manifesta nas conversas, que não vai se intrometer nas suas conversas com o seu marido ou com a sua esposa, que não vai se intrometer em assuntos que não são pertinentes a ele. Mas quando ele falar, você pode ter certeza que talvez ele vai te ajudar em coisas que você nem viu ainda. Porque ele é muito analítico, ele é muito detalhista. E ele não fala quase sem ter razão. Por ser criança e adolescente, é claro que eles vão ser mais, errar um pouco mais do que um adulto. Porque eles não tiveram aquela vivência. Mas eles vão ser aqueles assertivos. Aquele filho que fala assim, mamãe, você já pensou nessa possibilidade? E aí você fala, eu nunca havia pensado nela. Porque ele consegue ter um olhar de fora. Ele é racional. Ele não está com o coração envolvido. E ele é aquele filho detalhista. Ele é aquele filho que não vai fazer de qualquer jeito.
Se você fala assim, arruma a cozinha correndo, ele não vai arrumar correndo, ele vai arrumar do jeito que ele está acostumado a arrumar. Ele vai colocar, ele vai querer secar, é aquele filho que tem o guarda-roupa arrumado, é aquele filho que na hora de estudar, ele tem inúmeras canetas que ele quer marcar, ele quer desenvolver o cérebro dele, ele consegue olhar várias coisas ao mesmo tempo, mas do jeito dele, diferente de um dominante, por exemplo, que consegue ser multitarefas. O dominante consegue fazer várias coisas. Talvez ele não dê conta de todas, mas ele consegue fazer. O conforme, diferente do dominante, ele gosta de fazer uma coisa só. Ele gosta e ele precisa desenvolver uma coisa de cada vez. É como se ele tivesse várias caixinhas ali e ele precisa abrir uma só. Ok? Uma coisa que eu acho muito importante para vocês gravarem é que dentro dos perfis, os que mais gostam de falar é o influente e o dominante. Os que mais gostam de ouvir é o estável e o conforme. Então, quem tem hábito aqui, por exemplo, de assistir um filme, se o seu filho, você estiver assistindo um filme com o seu filho, e o seu filho, por exemplo, for o dominante, ele vai começar a querer contar o filme e conversar durante o filme. Se ele for influente, então, a festa vai rolar e o filme acabou, você não assistiu o filme, porque o influente não vai deixar você assistir o filme. Eu tô vendo uma aqui que eu não esqueci o nome dela, que é do Barra, que balançou na cabeça, e ele disse, não, gente, não adianta. E se você for aquele dominante marrento e falar assim, não, eu quero assistir o filme. Olha, se você tiver um filho influente, permita que ele fale, vai ser o momento dele se expressar. Porque às vezes, quando é só você e ele não vai se expressar tanto. Então, se você estiver assistindo um filme, ou se você estiver estudando, ou se você estiver fazendo uma tarefa, seu filho começar a falar, se permita ouvir. Se permita parar um pouco da sua rotina, do seu fazer durante o dia, e ouça o seu filho. Pare com atenção. É igual eu disse no início. Você pode entender de perfis, mas se você não demonstrar verdade ao olhar para os seus filhos, eles não vão permitir que você acesse isso. E contando histórias ou assistindo filmes com o filho é uma luta. Mas ao mesmo tempo que é uma luta, Cíntia, é um momento que eles interagem. É um momento que eles criam um personagem. É um momento que eles vão falar, sendo que às vezes se fosse só você e ele contando um assunto, ele não falaria tanto. Não é verdade? Por exemplo, quando a gente vai viajar, se a gente sabe qual é o perfil dos nossos filhos, por exemplo, se for um dominante ou um influente, ele vai ficar falando. Se ele for estável ou conforme, vai ser aquele que vai ficar quietinho na viagem. Aí se você perguntar para ele assim, qual rua que eu entro mesmo? Talvez se ele for conforme, ou influente, se ele for conforme estável, ele vai saber o caminho. E ele vai falar assim, é por ali, mamãe. Você vai ver que ele guardou na memória. Mas ele não tem iniciativa. Tem muita gente que fala, por exemplo, que o conforme é preguiçoso. Ele não é preguiçoso. Ele só precisa de um direcionamento. Ele precisa que você crie um caminho para ele. Ele precisa que você faça, olha, vamos criar uma rotina, e aí você vai fazer isso de manhã, de tarde, de noite, ele vai seguir. Agora, se você deixar ele solto, ele vai ficar perdido. É diferente do dominante, por exemplo, que tem autonomia. E aí, o influente e o dominante, eles têm o poder de influenciar. O estável e o conforme normalmente são influenciados. Então, se você vê que o seu filho, uma rodinha de amigos, é muito influenciado, ou ele é conforme, ou ele é estável. Ok? É claro que, como eu disse, se é criança, ele vai estar desenvolvendo. Se é adolescente, ele está no processo. Ok? E a gente também tem a característica da questão de eles se portarem perto das pessoas. Tem uma filha dominante e a outra conforme. Então, aí você tem duas que são racionais, né? Eu ia falar, por exemplo, o dominante e o conforme, eles agem com a razão. Tudo que eles tiverem que decidir, eles vão decidir com a razão. O influente e o estável, eles decidem com o coração. E nós também somos assim.
E eu falo muito que, como pais, nós precisamos olhar para os nossos filhos, ter uma situação, sair daquela situação de pai ou de mãe, para a gente olhar e ter um olhar amplo, porque para a gente não agir só para o coração, mas a gente também não pode agir só para a razão. Por isso é que uns precisam dos outros. Meu filho tem um pouco instável e conforme. Olha, essa mãe já está sabendo mais ou menos até o que ele tem um pouco de cada ali. Isso é bom, né? A gente perceber como eles funcionam. Bom, a gente não tem como falar de todos os perfis, muita coisa. E aí, o tempo já deu 45 minutos da reunião. O que eu vou fazer? Eu vou abrir outros perfis e vou falar para vocês o seguinte: nós vamos sortear para vocês, para os pais que estão presentes aqui. E aí eu não sei como que a gente vai fazer esse sorteio. Não sei se teria como fazer uma chamada aqui, ou número, não aparece número. A gente vai sortear 2 análises comportamentais, ok? 2 testes para que você se entenda, para que você se conheça, para que você saiba como você age, como você pensa, quais são os seus medos, quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que você precisa desenvolver. E automaticamente você consegue também saber como você pode falar na linguagem dos seus filhos. É um presente do colégio para vocês, tá? E eu só não sei, Kátia, me ajuda, como que a gente pode fazer? Será que tem como fazer uma lista enquanto eles vão fazendo perguntas? E aí eu vou dar, nesses 2 testes que serão sorteados, eu vou dar uma análise completa para vocês, ok? Para quem for sorteado aqui. E aí depois vocês contam pra gente como que foi saber como vocês funcionam e olhar para o outro com esse olhar. Pode falar, Sandra, Kézia quer falar? Pode falar. Pode, quem levantar a mãozinha pode se ligar o microfone. Não? Ok. Querem fazer alguma pergunta? Perceberam alguns filhos aí, alguns já foram escrevendo. Se viram em algum perfil? Ah, ok. Tem problema não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se viu em algum perfil? Por exemplo, se você tem um filho conforme, ele vai ser indeciso. Sabe que quando você leva ele para escolher roupa, e ele fica horas e horas e horas e horas escolhendo, e você fala, meu Deus, por que você já não sabe a roupa que você quer? É uma característica do conforme também. O dominante, ele não gosta de experimentar roupa, consiga ser conforme no trabalho, dominante em casa. Sim, e isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Se você é conforme no trabalho, você está sendo cobrado. E aí você se organiza dentro de uma situação, você entra numa rotina no seu trabalho, porque você está sendo cobrada, e em casa você não exerce essa mesma função, você não tem, às vezes, essa cobrança externa. E aí você precisa trazer ela para ser interna, ok? Você precisa fazer essa cobrança. E tomar cuidado com a dominância em casa. Porque normalmente os dominantes são agressivos. Se eles não têm noção dessa agressividade. Eu lembro que muitas vezes eu falava assim, depois que eu gritava com a minha filha, eu não queria ter gritado com ela, mas eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha inteligência emocional, eu não tinha controle sobre aquilo que eu sentia, né? E aí eu descarregava dentro de casa. Então você precisa analisar por que você é de um jeito lá fora. É normal também, porque lá você tem uma certa exigência. Se você está em trabalho certo, se você está fazendo o que você ama. Você ama o que você faz, Fernanda? Porque o dominante, ele precisa trabalhar, eu já vi que você trabalha na esquerda, né? Não sei se é com pessoas ou não. Mas o dominante, normalmente, ele é voltado a resultados. Então, se você tiver metas, se você tiver que correr atrás de situações, você está no lugar certo, ok? Minha filha é dominante conforme acabei de descobrir. E ótimo, sempre fui dominante, claramente, ter um filho conforme. Tem que tomar muito cuidado, porque, mais uma vez, o dominante é acelerado, ele é multi-coisas, ele quer fazer várias coisas. E não, ele é uma tarefa. Você já brigou com ele, Sandra? Já teve algum desentendimento? Porque você queria que ele fizesse, que ele agisse e ele não tomou a iniciativa?
porque ele precisa de um direcionamento, ok? Acho que meu filho tem mostrado perfil influente com um dominante. Eu sou estável e performo. Nossa, totalmente opostos, né? Mas isso é bom, porque vocês dois podem se tornar muito melhores sendo ou desenvolvendo as habilidades que ele tem. E o outro também. Correto. Mas devo mesmo. É isso aí. Então, se você trabalha aí com esse perfil, tá no lugar certo. Só tome cuidado por causa das regras que às vezes você segue tão certinho aí. De repente, eu não sei qual é o do seu filho ou do seu marido. De repente, você pode levar isso como aprendizado em casa. Ok? Bom, tem mais alguma pergunta? Fez sentido para vocês? Conseguiram visualizar a família? Conseguiram visualizar os filhos? Conseguiram visualizar alguma situação? Tem algum exemplo que vocês queiram tirar das situações do convívio dos filhos de vocês? Ok. Eu só não sei como que a gente faria o sorteio, né? Kátia, igual, ok. Cris, eu já fiz aqui, porque nós temos 97 pessoas aqui na sala, e eu tenho a listagem por ordem alfabética. Então, eu já sorteei aqui no site, sorteador, né? E eu vou contar aqui na listagem, enquanto vocês vão finalizar, eu vou falar o nome, quem que é o primeiro número, quem que é o segundo número, tá? Ok, gente, eu não falo que trabalhar com pessoas, tá vendo, que se conhecem, que tem autoconhecimento é excepcional. Vamos lá, quando ela faz o sorteio lá, eu espero. Quando o filho é do tipo que não toma decisões, tá bom? Então, se você precisar entender o porquê que ele não toma decisões, se é porque ele está bloqueado, porque no das vezes ele pode se sentir bloqueado, ou é porque é do perfil dele. Por exemplo, o conforme não é de tomar decisões. Se você não instigá-lo, se você não direcioná-lo. O estável, ele até toma decisões, mas ele precisa se sentir seguro. E aí você pode se achegar ao filho, se for estável, e demonstrar que você vai pegar na mão dele, que você vai estar com ele, seja uma decisão certa ou errada. Porque muitas vezes nossos filhos não tomam decisões por medo. O dominante é difícil não tomar uma decisão. O influente, ele toma no impulso, ok? Normalmente ele erra. E uma coisa muito importante para o influente, gente, é porque é muita coisa, né? Mas dentro do colégio, assim, dentro da parte educacional, que é bom vocês entenderem, é que o influente, ele perde muito foco por conversa, pelo colega. E aí você precisa ajudar ele a direcionar esse foco, tá? Quando o filho é dominante e a mãe é conforme, como conseguir o entendimento? O amor, Paula, o amor. Eu tenho uma filha conforme, eu tenho uma filha estável, que é coração. Meu marido é conforme, que é racional, e eu sou dominante, que é racional. Hoje em dia, a minha filha, quando quer falar algo importante, ela fala assim, mamãe não, que ela não te falar. Mãe, eu preciso da sua atenção. O que eu vou dizer agora é importante. Olha só, uma menina de 15 anos, ela tem noção dos nossos perfis. E aí ela consegue falar a nossa linguagem, o que antes ela achava que a gente não dava atenção lá junto. Só que pra gente era, mãe, aconteceu isso. Ok. Qual que foi a decisão que você tomou? Qual foi o resultado? O que ficou decidido? Entende? Pra gente é muito ok. Aconteceu? Ótimo tema, vai ficar gravado. Eu não tenho certeza se vai ficar. Não, acho que o marketing não conseguiu fazer a gravação. Mãe e filhos dominantes, como agir? Também com amor. A gente tem sempre, porque o dominante ele é racional. Se vocês entrarem no páreo querendo discutir quem sabe mais, quem tem o poder, quem não tem o poder, não vai entrar em concordância. Ele precisa olhar para você com autoridade, você precisa explicar sim o seu posicionamento de mãe ou de pai, mas você precisa entrar com amor. Porque o que é um dominante? É o amor. Sabe? Se permita sair com ele, se permita a passear, se permita a sorrir com ele,
eu lido com adolescentes há 10 anos e eu digo que eles mudaram a minha vida também. Porque eu aprendi a ser mais leve. Porque a vida do dominante, que é carrancudo, que é sério, que é pesada. Então, se permita viver uma vida leve. Faça do seu filho também uma vida leve. Tira um pouco de regras. Não estou falando para você tirar a mão. É para você ter o controle da vida, da sua. Nessa fase, entrar na pré-adolescência, é possível ser influente e estável? Sempre. Em qualquer idade é possível ser influente e estável. Tá? Acho que meu filho é dominante com influente. Aí eu não entendi outro. Tudo é possível ser. Nós temos os 4 perfis, tá? Mas aí é possível ser influente, estável, mais alto. Okay? Kátia, se você quiser assumir. Primeiro, o nosso marketing que está sendo gravado, tá? Desculpa, porque para mim aqui não apareceu informação, mas está sendo gravado e a gente vai ver como que vai disponibilizar. E as pessoas sorteadas foram a Daniela Cunha e a Thelma Gomes. Olha, o meu segue é da mesma idade. Não é a Thelma. Thelma é a Daniela Cunha. Ver se ela tá aqui na sala ainda, tá? E Thelma Gomes. Só eu mesmo, Cris, mas eu acho. Que legal. Deve ser a ele desse que você vai amar muito. Ai, que bom, vou conseguir entender aqui, né? A galerinha aqui em casa. Até me emocionei, porque eu amo a vida toda. Emocionada. Que bom.